A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para deixar uma palavra do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Irmãos, antes de orarmos, eu queria deixar uma palavra do Senhor para a sua vida. Palavra de hoje que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Se você puder estar acompanhando, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Amém. Irmãos, eu acredito que todo mundo aqui, quando foi comprar algo, quando precisou ser atendido por alguém em algum estabelecimento, em alguma loja, eu acredito que já aconteceu com vocês da pessoa te tratar com arrogância, da pessoa te tratar de uma forma grosseira. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso, né? Acredito que todo mundo já passou. Na verdade, ultimamente eu tenho passado muito por isso, né? Quando eu vou comprar algo, alguém vai me atender em algum lugar, eu tenho encontrado pessoas um pouco rudes, né? Ultimamente tem acontecido isso comigo. Irmãos, a gente sabe que... E é muito ruim, né, irmãos? A gente ser atendido de uma maneira grosseira, né? Alguma pessoa falar com falta de paciência conosco. Irmãos, a tendência do ser humano, quando ele é tratado com desprezo, quando ele é tratado com arrogância, quando ele é tratado com ignorância, a nossa tendência, irmãos, é ficar irritado. Nós, seres humanos, nós ficamos irritados. Por mais que a gente esteja certo ou errado, quando a pessoa ela nos dá uma resposta grossa, a gente tende a ficar nervoso e a gente tende a fazer a mesma coisa que a pessoa ela faz conosco. A gente também tende a ser grosseiro, a gente também tenta, né, rebater na mesma moeda, a gente tenta dar o troco na mesma moeda, a gente tende a fazer com a pessoa o que a pessoa faz conosco. Mas, irmãos, no livro de Provérbios vai nos dizer que a resposta calma, ela desvia a fúria. E nós, irmãos, nós cristãos, nós devemos ter paciência, nós devemos ter calma. Por mais que às vezes nós sofremos uma injustiça, por mais que às vezes a gente está certo numa determinada situação, a gente tem que demonstrar calma, a gente tem que demonstrar paciência, porque a resposta calma, ela vai apaziguar a situação. A resposta calma, ela vai ter muito mais chance de resolver aquele problema do que uma resposta, né, grossa, do que uma resposta ignorante, digamos assim. Então, irmãos, nós temos que aprender a nos comunicar, a gente tem que aprender a conversar. Eu queria contar para os irmãos um caso que aconteceu comigo. Algum tempo atrás eu estava numa avenida pilotando minha moto. Eu estava lá, irmãos, né, pilotando minha moto e, irmãos, aconteceu que eu fui fazer uma ultrapassagem. Eu fui ultrapassar um carro que estava na minha frente e quando eu fui ultrapassar esse carro, a pessoa que estava dirigindo, ela não me viu, né, e acabou jogando o carro para cima de mim. E graças a Deus, irmãos, não aconteceu nenhum acidente grave, eu não caí, mas esse carro ele acabou, a pessoa que estava dirigindo o carro acabou esbarrando na minha moto, né? Eu não caí, graças a Deus, mas acabou esbarrando, acabou arranhando, né? Acabou soltando uma peça do carro dessa pessoa. Era de uma mulher, né? Uma mulher que estava dirigindo. E quando ela chocou comigo, esbarrou na minha moto, quando aconteceu esse impacto, irmãos, acabou arranhando o carro dela. O carro dela acabou arranhando e acabou soltando uma peça do carro dela. Aí a gente encostou, né? Eu dei o sinal para ela encostar no cantinho da avenida para a gente poder, né, conversar, para a gente poder ver os danos, né, os prejuízos. Irmãos, na hora que ela saiu do carro e ela viu que o carro dela tinha arranhado e soltado uma peça, ela ficou irritada comigo. Ela começou a discutir comigo, querer discutir comigo, porque no momento que ela viu que o carro dela estava arranhado, ela ficou irritada. Irmãos, ela começou a querer discutir comigo, ela começou a levantar a voz para mim. Mas, irmãos, a culpa não era minha. Foi ela que jogou o carro para cima de mim. Então, irmãos, ela ficou irritada comigo por um erro que ela mesma cometeu. Porque foi ela que estava errada, mas ela queria discutir comigo. Irmãos,
E nesse caso, o que que uma pessoa comum, o que que uma pessoa normal ia fazer? Uma pessoa normal ia discutir com ela, não é verdade? Uma pessoa comum ia pensar o seguinte: eu tô certo e a pessoa ainda quer discutir comigo? Então uma pessoa normal, irmãos, ela não ia aceitar isso de jeito nenhum. Se fosse qualquer outro tipo de pessoa, ia começar a discutir com essa mulher. Mas nós, irmãos, que somos cristãos, nós temos que ser diferente. No momento, irmãos, que ela começou a querer discutir comigo, eu fiquei calado. Eu fiquei olhando para ela e fiquei calado. E quando eu fiquei calado, irmãos, parece que aquela mulher ficou sem graça. Irmãos, percebe que eu não precisei falar uma palavra. Às vezes, irmãos, a gente não precisa falar uma palavra. Às vezes, somente da gente demonstrar calma, demonstrar paciência, a gente consegue dominar a situação. E foi isso que eu fiz. Eu poderia ter discutido com aquela mulher, porque, querendo ou não, ela estava errada. Então, eu estava no meu direito, né, de discutir. Mas eu sei que nós cristãos, irmãos, nós não fazemos isso. Nós cristãos, nós temos o objetivo de apaziguar a situação e não de levantar a ira e não de colocar mais lenha na fogueira, digamos assim. Nós cristãos, irmãos, nós temos que dar o exemplo. Porque, irmãos, nós temos que demonstrar que nós somos diferentes. Nós cristãos, nós temos que demonstrar nosso exemplo. Paulo vai nos dizer na carta de Gálatas, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, entre outros, né, irmãos? A lista ela vai seguindo aqui, tem outros frutos, mas olha só, irmãos, Paulo ele vai falar sobre a paz. Paz, paciência, isso é um fruto do Espírito. E um cristão, irmãos, ele tem que demonstrar os frutos do Espírito. Ele tem que demonstrar paz, paciência. A gente tem que ser aquela pessoa, irmãos, que vai acalmar, que vai trazer palavras doces, que vai trazer palavras, né, para acalmar, não para suscitar a ira. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá no livro de Provérbios 16:24, que palavras suaves são favos de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Ou seja, quando a pessoa ela fala de uma maneira doce, de uma maneira sutil, de uma maneira suave, ela transmite paz, alegria. E são como favos de mel as palavras dessa pessoa. Então, irmãos, nós vamos orar. Eu vou orar, irmãos, para que Deus ele venha te dar mais calma, mais paciência. Para que Deus ele venha te dar os frutos do Espírito. E dentre esses frutos do Espírito, irmãos, paz e paciência está no meio. Então, nós, irmãos, nós temos que demonstrar paz, paciência para com as pessoas. Nós temos que dar o exemplo de cristãos. Porque, irmãos, o que diferencia uma pessoa cristã de uma pessoa comum são os frutos, né? A gente conhece a árvore pelo quê? Pelos frutos. Então, que Deus ele venha te dar os frutos, que Deus ele venha te dar paz, que Deus ele venha te dar paciência. E eu vou orar para que Deus ele venha colocar paciência no seu coração. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você é um tipo de pessoa que tem aquela personalidade forte, né? Hoje o mundo, né, usa muito a expressão personalidade forte. Mas às vezes a pessoa não tem personalidade forte. Às vezes a pessoa é só ignorante mesmo. Às vezes a gente só é ignorante mesmo. E Deus ele quer mudar isso em nós. E eu vou orar para Deus, irmãos, para que Ele venha nos dar paciência, nos dar calma. Para que Deus ele venha colocar palavras suaves em nossa boca. Para que a gente venha acalmar. Para que a gente venha apaziguar a situação. E não colocar mais lenha na fogueira. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, Deus de tudo e de todas as coisas, Deus criador dos céus, criador da terra, dono de tudo que existe. Pai, eu venho aqui neste momento em oração, eu juntamente com o nosso irmão, com a nossa irmã, com esse ouvinte, pedimos, Senhor, nesse momento, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, as nossas palavras malditas, ó Pai, que nós dizemos contra nossos irmãos, ó Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós acabamos entrando numa briga
Em vez da gente apaziguar a situação, Pai, a gente coloca mais lenha na fogueira. Nós sabemos, Senhor, que isso é errado. Nós sabemos, ó Pai, que esse não é um fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é paz, paciência, bondade, Senhor. E nós temos que demonstrar isso no nosso dia a dia. Nós temos que demonstrar isso para as pessoas. Mas muitas das vezes, Senhor, a gente acaba nos irritando, a gente acaba nos estressando. A gente acaba não tendo o domínio próprio. E nós acabamos discutindo com o nosso irmão, com a nossa irmã. Mesmo a gente estando certo, ou até mesmo errado, Senhor, a gente acaba não controlando a nossa fala. E Pai, é necessário, nós cristãos, nós dominarmos a nossa língua. Porque, meu Pai, as palavras ela têm o poder de proferir vida ou proferir morte. O poder da vida ou da morte, Senhor, está nos nossos lábios. Mas, Senhor, eu te peço aqui nessa manhã que o Senhor venha nos ajudar a proferir somente palavras de vida, palavras de paz, palavras, Senhor, que vão ser edificantes, palavras, Senhor, que vão ser boas. De maneira alguma, Senhor, palavras de morte. Que nossa boca, meu Pai, venha somente sair vida. Que nossos lábios venham falar somente coisas boas. E não palavras de morte, não palavras arrogantes, não palavras que vão suscitar ira. E não, Senhor, palavras que vão ser desagradáveis. Palavras que vão colocar mais lenha na fogueira. Não, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter calma. Pai, eu oro aqui nesta manhã para que o Senhor venha nos dar calma, para que o Senhor venha nos dar paciência, para que o Senhor venha nos dar domínio próprio, porque tudo isso, Senhor, é fruto do Espírito. E nós cristãos, ó Pai, nós devemos demonstrar os frutos do Espírito na nossa vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha guardar essa pessoa. Esse irmão, Senhor, que não consegue controlar a língua. Esse irmão, Senhor, que não consegue controlar as palavras. Muitas das vezes ele fala uma coisa que traz, Senhor, uma desavença, que traz, Senhor, um conflito. Pai, que o Senhor venha mudar o nosso irmão, que o Senhor venha mudar a nossa maneira, porque nós precisamos ser mudados. Foi isso que eu orei esses dias, Senhor, para que o Senhor venha nos podar, né, Pai? Porque é necessário a gente ser podado. Então, Senhor, dê calma a esse irmão. Se esse irmão, ó Pai, está criando contenda com os lábios dele, em vez de trazer calmaria, em vez de trazer paz, que o Senhor venha ajudá-lo, Senhor. Porque, Senhor, nós não somos perfeitos. E todos os dias nós precisamos ser podados. Todos os dias, Senhor, nós precisamos ser podados pelo Senhor para que nós venhamos dar mais frutos. Então, Senhor, não é errado a gente ser corrigido, Pai. Na verdade, é necessário nós sermos corrigidos para que nós venhamos evoluir. Então, Senhor, nos ajude. Nos ajude que a nossa boca, que as nossas palavras venham ser, meu Pai, palavras de paz, palavras de vida e não de morte. É isso que eu te peço, meu Pai, para que o Senhor venha colocar palavras de paz em nossa boca. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Pai, desde já te agradeço e te glorifico. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã para entregar uma palavra do Senhor para a sua vida. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.